a intenção de poder compartilhar com o pessoal depois. Então, Raquel, obrigada pela tua presença. Eu fiz questão de confirmar com o Bruno, então, para quem não sabe, já apresento. A Raquel Tamacia, é certo, né? Assim. Isso. É a mãe do Bruno Marques, nosso redator. Ela aceitou nosso convite de vir aqui falar sobre sororidade, que eu acho que é um assunto que está super em alta. A gente teve um fato, eu não sei para quem lembra, para quem acompanhou o Big Brother no começo aí da quarentena, rolou exatamente uma frase dessa que acho que a Manu Gavassi falava alguma coisa sobre, mas isso é sororidade. Daí o cara falava, o que é sororidade? Fala, você aprende quando você for lá fora. E eu acho que a gente precisa aprender mesmo sobre isso, é um assunto em alta. Muita gente não sabe, então para quem não sabe vai ser ótimo. Para quem já sabe o que significa e está engajado aí no movimento, melhor ainda, que a gente pode contribuir. Bruno, obrigada por liberar a mãe. Raquel, obrigada por aceitar o convite. Matheus, obrigada por intermediar tudo. E se mais alguém tiver, gente, pessoas da família que tem um assunto tão legal para compartilhar como a Raquel, que vocês viram o currículo dela, é super importante, super legal, por favor, indiquem, vamos fazer mais talks com os nossos convidados. Para quem está de fora da Portal também, tem umas pessoas convidadas para participar também, estão assistindo. E daí a gente segue como a gente costuma fazer. Então, a Raquel fica à vontade para fazer a apresentação, não sei se ela vai compartilhar alguma tela, e a gente, eventualmente, vai mandando mensagem no chat, ou tentando fazer perguntas, mas, Raquel, fica à vontade, comanda aí, que é todo seu. Tá ótimo. Obrigada, Maureen. Obrigada, Matheus. É uma alegria, eu fiquei honrada com o convite, com a oportunidade de estar aqui na Portal, conversando sobre um assunto que eu gosto muito e que é tão importante, né, falar sobre a sororidade, e a gente não fala sobre sororidade sem passar pelo feminismo. E é essencial que falemos sobre o feminismo ainda hoje, né? Claro que o ideal seria que não precisássemos mais falar sobre esse assunto, mas é um assunto que ainda precisamos falar muito. Então, eu agradeço a oportunidade de fala, realmente é uma alegria estar aqui. Eu estou vendo aqui, tem algumas questões antes de começar a minha fala, eu estou vendo aqui que tem alguns homens, e eu vou fazer uma proposta para os homens que estão presentes. Eu vou fazer a minha fala inteira no feminino. É uma linguagem sexista, eu concordo, falar no feminino, assim como falar no masculino é uma linguagem sexista. Mas eu quero que os homens tenham a experiência que nós, mulheres, temos quando estamos em público. Porque quando estamos em público, as falas são sempre no masculino, e nós perdemos o lugar de pertencimento. Então, para que os homens tenham essa experiência, eu vou falar no feminino, falando também com os homens, né? E a segunda questão sobre a minha fala é que eu peço que interfiram. Na verdade, eu gostaria que isso aqui fosse mais uma conversa do que uma palestra. Então, eu peço, interfiram, falem, eu vou tentar acompanhar o chat também, né, mas podem ligar o microfone e falar e fazer suas colocações, não só perguntas, mas considerações também que vocês tenham sobre as minhas falas, né? Então, vamos lá. Antes de começar a falar sobre o assunto, a sororidade, eu acho que a gente tem que ter alguns conceitos. O primeiro é de cultura, né? A cultura é o sistema simbólico organizador da vida que tem conhecimentos, as crenças, a arte, as leis, tudo isso que nos forma o jeito que pensamos e a forma que agimos. Quando pensamos em cultura, e estamos falando do Brasil, nós temos que pensar da forte influência das religiões nessa cultura, e a forte influência da educação dentro de casa e a educação formal. Tudo isso que nos faz agir como agimos, falar como falamos, a linguagem que usamos, as expressões.
Tudo isso é a nossa cultura. E como nós vamos ver, nós temos uma cultura altamente machista. Então, é a partir daí que nós temos que começar a organizar o nosso pensamento. O outro conceito é do patriarcado, que é um sistema de organização política, econômica, industrial, financeira, religiosa ou social, na qual a esmagadora maioria das posições superiores de hierarquia é dos homens. Então, estamos também num sistema patriarcal, porque os cargos de comando são dos homens ainda, principalmente na política. Mas se nós formos para as empresas, para as grandes corporações, também temos homens nos cargos de comando. Nas religiões, os cargos de comando também são masculinos. Então, nós temos no comando da sociedade homens. Portanto, estamos inseridos numa sociedade patriarcal. Isso é uma visão crítica sobre a sociedade, mas também é uma visão realista. Nós não podemos fugir e dizer que não estamos mais vivendo uma sociedade patriarcal, quando os números me dizem que sim, estamos vivendo nela. E a misoginia? A misoginia é dita como ódio contra as mulheres, mas esse ódio não é um ódio expressado, por exemplo, também, da violência contra as mulheres, é uma forma de misoginia, mas também é através do desprezo, das piadas, da pornografia. Tudo isso é misoginia. E nós temos que, como estamos numa cultura machista, nós temos que pensar que nós, mulheres, também somos machistas e também somos misóginas. Não por querer, mas porque crescemos com essa cultura, porque fomos ensinadas dessa forma, a agir dessa forma. E eu digo, por exemplo, que somos misóginas conosco mesmas. Por exemplo, quando eu acordo de manhã e olho no meu espelho e não gosto do que vejo, e eu acho que isso todas as mulheres já passaram em algum momento da vida, olha, mas tem uma gordura aqui, mas preciso emagrecer ali, preciso arrumar o nariz. Isso é misoginia. Por quê? Porque a imagem do espelho que eu espero, a imagem que me é passada pela mídia, a imagem de corpo ideal, não é um corpo saudável e um corpo para mim. Não é um corpo que me agrade, mas é um corpo que seja desejado pelos homens. Esse é o corpo ideal das mulheres hoje. Então, quando eu penso num corpo que vai agradar aos homens e por isso eu busco esse corpo, é uma forma misógina de pensamento da mulher contra a própria mulher. Então, nós temos que pensar que temos misoginias em vários tipos de pensamento, em vários momentos, em várias formas de representações. A misoginia é sempre acompanhada do patriarcado. Então, nós temos o patriarcado e a misoginia andando sempre lado a lado. Esse ódio, esse desprezo pelas mulheres. E o gênero? O que é gênero? Essa palavra que vem sendo tão maltratada, o gênero é o que dá significado às distinções entre o sexo. Ele transforma seres biologicamente machos e fêmeas em homens e mulheres. Nós saímos da definição biológica e passamos para a definição social. E o gênero é uma construção social sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser homem. Então, quando eu penso no gênero, eu penso do qual o comportamento que eu devo ter para me tornar uma mulher, para ser uma mulher. Para ter o que as pessoas chamam, por exemplo, de natureza feminina, e às vezes a gente tem, por exemplo, no 8 de março, que a gente recebe aquele monte de mensagem de WhatsApp, mulher é angelical, mulher é delicada, mulher é isso, mulher é aquilo, isso é uma construção de gênero. Muitas vezes se fala, inclusive, de natureza feminina. Essa natureza feminina não é natural. Essa natureza feminina é uma construção social. E quando nós pensamos que é uma construção social, nós podemos pensar que ela também pode ser desconstruída, assim como o gênero masculino também pode ser desconstruído. E para eu dar um exemplo, para não ficar só na questão das mulheres,
o gênero, os homens também carregam peso de gênero, não só as mulheres, é que o peso de gênero das mulheres vem também a submissão, e por isso ele é tão importante e tão estudado. Mas, por exemplo, os homens que têm o peso de gênero, vamos supor, do provedor, o homem provedor, é um peso de gênero. Os homens acreditam que eles têm que trabalhar e sustentar as próprias famílias. Isso é uma construção social, isso não é natural. As mulheres podem sustentar as próprias famílias ou haver um sustento compartilhado, mas os homens carregam dentro de si essa obrigatoriedade. E as mulheres carregam muito mais. E carregam dentro dessa construção a submissão da mulher, a impossibilidade de desenvolvimento de todas as suas potencialidades. E o gênero vai ser construído desde a tenridade, desde muito pequenos, nós vamos construindo o ser mulher ou o ser homem, a partir, inclusive, dos próprios brinquedos. Os brinquedos de menina e os brinquedos de menino, mais do que a questão de ser dona de casa, que é uma questão importante que nós vemos, existe o dentro e fora, o privado e público. Os brinquedos das meninas são brinquedos privados. A casa, a boneca é dentro. Os brinquedos dos meninos são brinquedos públicos, né? É o carrinho, é a bola, é fora. Ou seja, nós somos condicionadas a estar dentro, a estar cuidando da vida privada, enquanto os homens estão sendo ensinados a cuidar da vida pública. Eles vão para fora. E quando nós vemos uma distinção de pessoas, de homens e mulheres dentro da vida pública e da vida política, nós podemos pensar que isso começou, sim, na infância, a partir do momento que as meninas são destinadas a ficar dentro de casa. Nós concebemos, por exemplo, mulheres, é mais fácil você conceber um homem num bar sozinho à noite do que uma mulher num bar sozinha à noite. Por que nós temos essa distinção? Porque a mulher foi feita para ficar dentro e o homem foi feito para ficar fora. E isso é muito grave quando a gente vai jogar essa questão para os cargos de comando. Então, dentro dessa construção de gênero, cria-se uma forma preconceituosa de olhar a sociedade, que é a forma machista, que é essa forma de olhar os gêneros como um gênero superior masculino e um gênero inferior feminino. Isso é o machismo. E o machismo está muito presente na nossa sociedade e ele tem, em geral, seu início dentro das próprias famílias. Isso não é uma acusação. Veja, a gente volta na questão da cultura. O machismo está inserido na nossa cultura, então ele vai começar sempre dentro das próprias casas, ele vai estar dentro das igrejas, ele vai estar dentro dos espaços políticos, ele vai estar dentro das escolas. E essa é a forma de pensar que nós temos que combater. E qual é a consequência do machismo? E por que nós combatemos o machismo? Porque hoje, o machismo, o que ele produz? Ele produz 10 estupros coletivos por dia acontecendo no país. A cada 11 minutos, uma mulher estuprada. 40% das mulheres já sofreram assédio dos mais variados tipos. 22% das brasileiras sofreram ofensa verbal em 2016. 10% sofreram ameaça física. E quando nós pensamos em violência sexual, 52% das mulheres que sofreram violência sexual se calaram. Quando eu falo que as mulheres se calam frente a uma violência sexual, é também uma consequência do machismo, porque o pensamento machista faz com que ela se sinta culpada, com que ela se coloque num lugar não de vítima, mas de coautora da questão. Então, ela não tem a coragem de se colocar e de falar sobre isso. Isso também é uma consequência do machismo.
E 30% dos homens, na verdade, 30% das pessoas acham que mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Quando eu penso nesse número, é um número absurdo e que me fala muito que eu tenho mesmo que pensar sobre o machismo, sobre o feminismo, sobre as questões de gênero. Quando 30% das pessoas pensam desta forma, eu tenho que pensar que precisamos falar sobre gênero nas escolas. É um assunto necessário, é uma pauta obrigatória. Quando eu vejo legislações, como aconteceu em Campinas, que na verdade não foi para frente, mas existiu um movimento nesse sentido, de não se falar sobre gênero nas escolas, é um pensamento extremamente machista, porque é necessário que se fale sobre o gênero, é necessário que professoras estejam preparadas para falar sobre gênero e para colocar meninas e meninos em lugar de igualdade, para desenvolvimento de suas potencialidades. Quando dentro de uma escola, por exemplo, vai ter uma atividade e precisa organizar a sala, e a professora diz que as meninas vão fazer os desenhos e os meninos vão carregar a cadeira, eu estou inserindo papéis sociais. Quando numa festa de escola coloca-se que as meninas levam a comida e os meninos levam o refrigerante, eu estou impondo papéis sociais. São pequenos gestos que nós temos que repensar dentro das escolas. São essas questões de gênero que têm que ser conversadas. Quando eu digo que as meninas são para a arte e os meninos são para as matemáticas, eu estou impossibilitando meninos de desenvolverem suas potencialidades artísticas e impossibilitando meninas de desenvolverem suas potencialidades científicas. Então, é nisso que nós temos que pensar quando falamos de gênero. E eu gosto muito de uma frase de Simone de Beauvoir, falando sobre isso, que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, aderir ao mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de tornarem-se seres humanos em sua integridade. Quando ela diz isso, ela extingue a natureza feminina e vem nos dizer que nós não precisamos nos afirmar enquanto mulheres, nós precisamos nos afirmar na sociedade enquanto seres humanos. Isso é, embora escrito em 1940, ainda revolucionário. Ainda não conseguimos atingir esse potencial. E aí entra o feminismo. O que é o feminismo? É uma forma de pensar, é uma política e também uma ética e um modo de vida, é uma ética, então, um modo de vida para quebrar toda essa cultura machista, patriarcal e misógina. Essa é a ideia do feminismo. Então, qualquer das vertentes do feminismo, tem várias vertentes, mas qualquer das vertentes do feminismo que eu vá buscar, a busca é exatamente para que exista igualdade de direitos, equidade de oportunidades, mas principalmente uma mudança social para que não exista mais o machismo. Essa é a ideia do feminismo. Alguma questão, alguma pergunta? Eu estou falando tanto, tão rápido. Nossa, se deixar falar, a gente vai sair daqui à noite. Mas, assim, só para complementar, eu acho que de tudo que você falou, tem um monte de coisa super importante, mas uma coisa que eu aprendi mesmo, e eu já estou há um tempo no movimento aí de transformação, de desconstrução mesmo, de ter nascido numa sociedade, numa família, e ter sido criada de uma forma machista, e eu não estou julgando os meus pais, longe disso, mas eu entendo que é uma desconstrução, a gente fala mais disso só agora, mas a misoginia, por exemplo, para mim era uma situação extremamente violência, morte. Nunca pensei no cenário de não aceitação, por exemplo. Entendi. Que bom. Novas formas de pensar.
Pode falar, Matheus. A gente tem falado bastante aqui nas nossas conversas, quando é alguns assuntos mais polêmicos como esse, é como a gente aprender e se tornar um canal para falar sobre isso em outras situações. Assim, por exemplo, eu sendo homem, ter espaços de fala para falar sobre o feminismo em determinadas situações e fazer esse combate diariamente, em ações simples do dia a dia. Então, como que a gente pode ir fazendo coisas do nosso dia a dia, exemplos práticos de diálogos ou de ações com pessoas próximas ou não próximas, com alguém que você cruza no elevador ou qualquer coisa do tipo, para nos tornarmos de fato um canal de aprendizado para isso, para formar uma grande rede para tentar combater. Claro. Então, eu acho que o primeiro, e muito difícil, Matheus, é não admitir piadas machistas. Isso é o primeiro. E é muito difícil, porque às vezes você acorda lá, domingo de manhã, você promete que não vai brigar com ninguém, porque é domingo de manhã, e vem uma piada machista no grupo da família, né? É a hora, chegou, tem que falar, né? Então, não aceitar. O segundo é a linguagem, né? A linguagem não sexista. Referir-se a homens e mulheres, falar com mulheres no feminino, falar sempre mulheres e homens, ele e ela, é outra forma de se ir colocando, porque assusta o seu interlocutor. E o terceiro, que às vezes os homens, por exemplo, ignoram, e nas rodas de homens, por exemplo, os seus amigos que têm que pagar pensão, eles pagam a pensão alimentícia dos filhos? É uma pergunta para se fazer. Conheço casos de que não, obviamente. Isso. Então, e aí, levar isso, quais são as suas obrigações, por exemplo, você visita os seus filhos e as suas filhas adequadamente, você cumpre o seu papel de paternidade, compartilha, né, as atividades domésticas, porque veja, quando eu falo em atividades domésticas, eu não posso falar que o homem ajuda, porque o homem não tem que ajudar, ele tem que compartilhar, porque o ajudar significa que existe um responsável, uma responsável na casa. Ela é responsável e ele ajuda. Não, a ideia é o compartilhamento de atividades em todas as suas responsabilidades. Não é só lavar louça quando ela pede. É simplesmente tomar a decisão de lavar louça porque a pia está cheia. Existe uma diferença fundamental nisso, não é? Esse é um assunto bem interessante que eu tenho lido algumas coisas, porque acaba que o homem que ajuda, né, que compartilha do cuidado do filho, da casa, mas acaba sendo um homem excepcional, né? É uma coisa além da medida e não é tão instaurado a parada do machismo, né? Que isso se torna exceção quando deveria ser regra. Isso, homens, né? E, por exemplo, a mulher tem, por exemplo, a moradia do filho ou da filha, tem lá a moradia, e ela fica com a criança ou com as crianças o tempo todo. Se um homem pega essas crianças em um final de semana e põe no Facebook que está cuidando dessa criança, vem 1000 comentários, que ótimo pai, que excelente, etc. Se essa mulher, no mesmo final de semana que o pai está cuidando, fazendo sua obrigação, vai a um bar, a primeira pergunta que se faz a essa mulher é: e as crianças, com quem estão? Como se ela tivesse a única responsabilidade. Não se pergunta para um homem que tem filhos e filhas, quando ele está num bar ou num jogo de futebol, e as suas crianças onde estão? Nós não fazemos essa pergunta. Que tal começarmos a fazer? É uma forma feminista de pensamento, né? Ou não fazer para a mãe, que é melhor ainda, né? Não fazer essa pergunta para a mãe, porque a mãe já está sobrecarregada e se sentindo culpada em algum lugar dentro dela, porque fomos formadas assim, nos sentimos culpadas o tempo todo. Então, são essas pequenas ações, espero ter ajudado, essas pequenas ações que nos fazem ir mudando o mundo e mudando as formas de pensar. Aprendi recentemente algumas outras frases assim para falar para mulher, como tipo não ficar
alimentando essas expectativas em cima da mulher, né? Como e o namorado, quando vai casar, quando vai engravidar, cadê o filho, cadê o próximo, cadê os netos e assim por diante, né? Isso. Perguntar para a mulher, e a sua carreira? Nós não perguntamos isso para as mulheres. Como está a sua vida profissional? Você está estudando? Você está crescendo? Né? São questões que nós dirigimos muito mais aos homens do que às mulheres, porque nós colocamos a carreira abaixo das questões pessoais e privadas, e aí a gente volta à questão público-privado, porque para a mulher é mais importante as questões privadas, o casamento, filhos e etc., a maternidade, do que as questões públicas, que é a carreira, o trabalho, os estudos, né? Porque pensamos que mulheres, a questão fundamental das mulheres é exatamente as questões privadas, né? E quando a gente fala de feminismo, a gente pode falar em 3 pilares, né? Primeiro, é claro, acabar com a violência contra as mulheres e meninas. Segundo, homens e mulheres devem ter igualdade de, eu gosto até da palavra mais, equidade de oportunidades. Porque quando eu falo em legislação, nós tivemos um tempo do feminismo que se buscava a igualdade de direitos. Quando essa questão, a gente já pode dizer que está um pouco ultrapassada. Por quê? O direito formal, na lei, já existe a igualdade. Nós temos a Constituição Federal desde 1988 que diz: homens e mulheres são iguais perante a lei. A lei eu tenho, o que eu não tenho é equidade de oportunidade. Eu não chego no mesmo lugar porque eu não tive as mesmas oportunidades que os homens. Então, é uma das questões do feminismo. E em terceiro, nós devemos ouvir as vozes das mulheres. Essa é uma das questões fundamentais. Ouvir a voz das mulheres na política, no trabalho, ler mulheres, procurar mulheres e ouvi-las. Nós precisamos ouvir as mulheres. Se uma das formas de violência contra a mulher é exatamente interromper a mulher, quando a mulher tem a fala, né, homens interrompem as mulheres, quando nós temos isso como uma forma recorrente de violência, nós entendemos que as mulheres não são ouvidas. E isso é uma das questões do feminismo que nós temos que trazer, né? E quando eu falo em ouvir a voz das mulheres, estamos num tempo agosto de 2020, é bem atual, é agora mesmo, num tempo em que temos que ouvir com mais atenção, porque estamos em ano de eleição. Nós temos em Campinas uma mulher vereadora de um partido que é o PSOL, que é um partido extremamente controvertido dentro da sociedade. Ou seja, é uma mulher que tem uma dificuldade incrível de ser ouvida dentro da Câmara dos Vereadores. Seja por ser mulher, seja pelo partido. É essa Câmara de Vereadores que queremos para Campinas? É isso que nós temos que pensar. Qual é a nossa representatividade dentro desta cidade? Vamos pensar nisso e temos que pensar nisso e ouvir a voz das mulheres. Ainda que eu não vá votar nas mulheres que são candidatas, penso que será um exercício para essa eleição ouvir as mulheres candidatas com muita atenção, para nós procurarmos ver qual vai ser a nossa representatividade dentro da Câmara. E quando eu falo em feminismo, em ouvir a voz das mulheres, aí eu posso trazer já a sororidade. E o que é sororidade? A sororidade é a irmandade entre mulheres. Nós inventamos uma palavra, essa palavra não existe no dicionário. Inventamos essa palavra porque os homens já têm uma palavra. Os homens têm a palavra fraternidade, que é a irmandade entre homens. Nós não tínhamos uma palavra. Nós somos tão desunidas que não tínhamos sequer uma palavra que nos unisse. Soror significa irmã, sororidade, a irmandade, que é a busca baseada em empatia, irmandade com
companheirismo. É uma nova forma de pensar. Por quê? Porque dentro da construção de gênero existe o mito da inimizade feminina. Nesta construção, dizemos que mulheres são naturalmente inimigas, o que não é uma verdade. A nossa biologia não nos faz incapaz de estar lado a lado com outras mulheres. Mas isso foi implantado pelo patriarcado para que estejamos desunidas, para que se permaneça a forma de sociedade patriarcal e machista. Isso é uma imposição dos homens para as mulheres, para que se sintam sozinhas. É muito mais difícil que se consiga uma revolução com mulheres individuais do que uma revolução com mulheres unidas. Penso que a sororidade, sim, pode levar a uma mudança social. E para que a gente possa ilustrar, deixa eu só ver aqui, só tem uns chat, eu me perdi aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho tenho que uma no chat, não, mas eu tenho. Raquel, na ótimo. verdade, eu sempre fiquei com dúvida e sempre não soube responder essa pergunta. Eu tenho até uma opinião, mas nada embasada, que é a sororidade, então sendo essa irmandade aí entre as mulheres. Eu não sou obrigada a gostar de todas. Eu não sou obrigada a defender todas as mulheres. E ainda no gancho ali das eleições, eu, como uma pessoa que estou tentando trabalhar mais a desconstrução machista, ser mais feminista, me colocar nesse papel e dentro dos meus privilégios, poder falar sobre o assunto, preciso votar numa candidata? Na verdade, eu luto pela sororidade radical, né? Eu acho que nós temos, sim, que buscar uma candidata mulher e ouvir mais as mulheres, né? Ler mais as mulheres, etc. Mas, veja, existe, é óbvio que há mulheres, inclusive mulheres atualmente no poder, com a que, só pela minha fala aqui, é fácil de identificar que tem mulheres no poder com as quais eu não concordo em absoluto com nenhuma palavra do que ela diz. Isso significa que eu tenho menos sororidade? De forma alguma. Por quê? Porque quando essa mulher, que eu não gosto, que eu não concordo, que eu acho que não deveria estar ocupando um cargo de poder, embora ela esteja, eu não posso admitir, enquanto mulher, de forma alguma, que ela seja atacada pelo gênero. Entende a diferença? Eu posso criticar as ideias dela, como eu critico as ideias de todas as pessoas, mas eu não posso admitir, nem eu, a fazer um ataque pessoal a ela, um ataque de gênero, porque ela é mulher, que isso deu errado, nem posso admitir que outras pessoas, quando eu estiver num debate de ideias, ataque essa mulher pelo gênero. Isso sim é sororidade. Então, concordar com todas as mulheres? É claro que não, estamos numa sociedade plural. Todas as mulheres, eu advogo que todas as mulheres são boas? Não, mulheres são pessoas. Mulheres têm a sua humanidade, erram e acertam. Mas eu não posso admitir que, porque uma mulher erra, eu possa cair na misoginia de atacá-la por ser mulher. Isso é a sororidade, isso é a diferença. Então, para que eu pratique a sororidade, até sua pergunta foi muito interessante nesse sentido, eu tenho que ter absoluta consciência da sociedade machista e misógina que eu estou inserida. Se nós estamos inseridas se nós não compreendemos que estamos inseridas numa sociedade machista e misógina, nós não vamos compreender a outra em suas especificidades. Nós não vamos compreender as dores da outra. Eu só posso compreender a outra mulher e me solidarizar a outra mulher se eu compreender que ela está vivendo em opressão assim como eu. Porque todas as mulheres estão passando por alguma forma de opressão, umas mais, outras menos. E quando eu penso isso, eu tenho que pensar na transversalidade, ou seja, pensar que
Mulheres negras têm as suas especificidades, as mulheres lésbicas têm as suas especificidades, as mulheres trans e as mulheres periféricas, as mulheres encarceradas, cada uma desses grupos de mulheres tem as suas necessidades. Com a sororidade, eu tenho que pensar em que lugar elas estão inseridas e como que eu posso atuar dentro disso. Então, é essa a ideia da sororidade. E quanto ao mito da inimizade feminina, eu vou dar 2 exemplos sobre a construção do mito. Branca de Neve e Cinderela. Eu vou dar os 2, se alguém gosta de Branca de Neve e Cinderela, neste momento eu recomendo que repense se vai continuar, porque vamos destrinchar essas 2 histórias. Eu vou começar com a Branca de Neve, porque ela é menos irritante que a Cinderela. A Branca de Neve, ela é uma menina fraca, é uma menina que não deveria ser exemplo de nada, ela foge, né? Ela não assume as suas responsabilidades, enquanto de outro lado, eu tenho uma mulher empoderada, uma mulher determinada e que é a bruxa. O meu modelo de pessoa dentro da história é de uma menina fraca. O meu modelo de mulher começa aí, isso sem entrar na questão da sororidade. Mas quando eu entro, essas 2 mulheres, elas vão brigar, né? Então já começa aí uma ideia de inimizade feminina. Mas mais do que isso, mais do que o problema delas brigarem, é o motivo pelo qual elas brigam. Elas brigam pela beleza. Isso é um grande absurdo. Eu tenho uma história em que essas 2 mulheres são sustentadas por um homem, que é o rei, que é pai e marido. Quando esse rei morre, essas 2 mulheres poderiam brigar por qualquer motivo. Por exemplo, eu que sou advogada, eu olho para essa história e a primeira coisa que eu penso é, cadê o inventário? Não foi feito inventário? Quem ficou com o quê? Meu Deus, ficou com metade? O casamento era regime de comunhão universal de bens? A rainha tinha direito, não tinha direito? Tinha terra, não tinha terra? Tinha ouro, não tinha ouro? Não, elas não vão brigar por isso. Tem outra questão nessa história, que um rei morreu, quem assumiu o trono? Não teve uma disputa política das mulheres. Não teve uma disputa de poder. Elas foram brigar pela beleza, o que é um grande absurdo. Para saber quem é a mulher mais bonita do reino. E quando essa menina foge, ela encontra 7 homens e ela vai trabalhar para esses homens numa questão privada que é exatamente, ela troca a cama, o lugar para dormir, por lava-louça. O que é outro absurdo, não é? Então, quando eu olho essa história, quando eu vejo uma história como essa, eu vejo o nascimento da inimizade feminina. A briga pela beleza. A briga das mulheres por ser a mulher mais bonita do reino. Quando eu passo para Cinderela, é ainda pior. São 4 mulheres brigando. São 4 mulheres em disputa. Embora, por vezes, 3 mulheres se unam contra uma, na verdade, se a gente assiste, principalmente quando a gente assiste ao filme, durante o tempo todo existe um conflito entre todas as mulheres. Não existe uma harmonia entre as mulheres. E para piorar essa situação das mulheres em conflito, elas vão a um baile em que o reino inteiro está disputando um homem. São todas as mulheres brigando por um homem. E quando eu penso nisso, eu penso o quanto isso nos traz essa ideia de que estamos brigando com o reino todo pela disputa do lugar de ser a mais bonita do baile. Quando nos é imposto ser a mais bonita do baile, seja o baile, o shopping, seja o baile meu local de trabalho, seja o baile uma festa de casamento. O quanto nos é imposto estar o tempo todo sendo a mulher mais bonita.
E aí eu vou passar nessa história por uma questão que não tem muito a ver com a sororidade, mas eu acho que é essencial a gente falar, que é a questão da Cinderela. Ela vai ao baile e ela vai ser escolhida pelo príncipe. Né? Uma das mulheres vai ser escolhida pelo príncipe. E aí existe uma construção de gênero masculina muito importante, que é a cultura do estupro. Ela não pode falar não. Ela não tem esse direito. Se o príncipe escolher qualquer das mulheres, nenhuma delas vai ter o direito de falar não. E quantos príncipes nós criamos que quando ele escolhe uma mulher, essa mulher não pode falar não? Quantos príncipes nós não temos na nossa sociedade que quando eles escolhem, você é minha escolhida. Existe até uma frase que as pessoas falam, que é uma frase romântica, eu escolho a mesma mulher todos os dias. Vocês já ouviram essa frase ridícula? Então, se alguém ouviu isso e achou lindo, me desculpe. Mas eu escolho essa mulher todo dia. Quer dizer, o homem escolhe a mulher e a mulher não está permitida a falar não. Não existe nenhuma possibilidade da Cinderela ter falado, eu dancei com ele a noite inteira, ele é chato demais. Eu não quero, não gostei. Não existe essa possibilidade. Ele é o príncipe, ele pode. Então, quando nós pensamos nessas histórias, e aí se nós formos tirando outras histórias, nós vamos vendo, eu escolhi duas, nós vamos vendo o homem salvando as mulheres, o homem que vai salvar, não são mulheres que salvam mulheres, são homens que salvam. As mulheres estão sempre sozinhas, as mulheres não têm amigas. Essas meninas, das duas histórias, elas não têm mãe. Olha que significativo isso, não tem uma mulher para apoiá-las. Até porque se tivesse mãe, talvez não teria nem história. Que a mãe não ia deixar fazer tudo isso. Então, quando nós vamos puxando as nossas histórias, vamos puxando as nossas vivências, nós vemos que realmente, dentro de toda a construção de gênero, existe ainda o mito da inimizade feminina. E isso vai se repetindo em novelas, em filmes, em músicas, né? E isso vai nos colocando. Então, nós competimos o tempo todo. Nós temos um olhar para a outra de inveja. Nós temos um olhar para a outra muito mais para a beleza, para o corpo da outra, do que para a inteligência e para as outras potencialidades. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples de entender. Se colocar essa palestra, que está sendo gravada, inclusive, colocar essa palestra no meu Facebook, vai ter 2 curtidas. Uma é do Bruno e a outra é da minha mãe. Se eu colocar uma foto minha no Facebook, vai vir assim, linda, 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 arrasou. Ou seja, é mais importante o que eu mostro, que às vezes nem é linda assim, do que o que eu digo, do que eu tenho a produzir. A minha produção não é importante. E quando nós estamos com outras mulheres, muitas vezes, ao invés de nós pensarmos na capacidade, nós mulheres com mulheres, e é isso que eu estou falando mesmo, mulheres com mulheres, nós pensamos muito mais no que a outra está vestindo do que na capacidade produtiva dela. Quando nós, por exemplo, andamos no shopping, estamos nos locais de trabalho, nós pensamos muito primeiro, né, no corpo e depois nas potencialidades, mesmo as próprias amigas. Quando a gente encontra uma amiga, a gente fala logo, nossa, você tá linda. Que tal se nós mudássemos as nossas falas e começássemos, nós mulheres entre mulheres, falar outras atributos das nossas amigas, né? Como você é generosa, você é uma mulher incrível, você é competente, você é inteligente. Existem outras coisas para estarmos juntos de nossas amigas que não seja a beleza, que não seja só a beleza. E a sororidade, então, vai servir para quê?
para vencer a ideia patriarcal, que não estamos sozinhas. Para isso, é essencial espaços exclusivos de mulheres. Os homens têm espaços exclusivos masculinos. Na história da humanidade, eles têm espaços exclusivos. Então, quando às vezes nós temos espaços exclusivos e os homens dizem, mas não cabe um homem aí, isso não é fazer a mesma coisa. Não, nós precisamos de espaços exclusivos. Nós precisamos falar sobre coisas de mulheres, sobre as nossas construções de gêneros para nos desconstruirmos. Nós precisamos falar sobre nossa sexualidade, que não temos espaço para falar sobre isso. Então, nós precisamos disso. Posso levantar uma questão? Pode, por favor. Porque você vem falando agora, principalmente com a questão dos contos, né, da Cinderela, da Branca de Neve. Então, a gente entende que há uma construção desde a primeira infância, de tudo que a gente entende como certo e errado, da mulher brincar com a casinha, a cozinha, o homem com o carrinho, com a bola e tudo mais. Entende-se que há um senso comum da sociedade de o que mulher faz e o que homem faz. Mas aí, só para a gente entender dentro do estudo do feminismo, de fato. Entende-se, então, que desde que o mundo é mundo, existe um clã de homens, uma cúpula de homens que falam, vamos fazer isso para não deixar que as mulheres entrem no poder de forma alguma. Ou isso é entendido como, desde que o mundo é mundo, as mulheres estão abaixo do homem, certo? E aí o próprio homem, na evolução da sociedade, entende que isso é o correto. Então, essa é a forma de se fazer. E aí, se é isso, a desconstrução é da história, né? É muito mais a fundo do que a gente imagina. Porque eu de certo modo, não acredito que é a primeira opção, que os homens se reúnem. Eu acredito, tá? Pelo amor de Deus. Mas que os homens se reúnem e falam, não, agora a gente vai derrubar aquela moça lá no trabalho porque ela tá crescendo demais. Ela é mulher e não pode. Isso existe. Então, tomara Matheus, que seja menos do que... Isso existe. Mas veja, é uma função social. Então, a gente tem que entender como, por isso que a gente fala, às vezes, que o feminismo é um movimento político. Então, as mulheres sempre foram colocadas existe, claro, a gente tem relatos de histórias de matriarcado, mas vamos colocar o mundo como a gente conhece, o mundo mais próximo, né, de que as mulheres estão submissas aos homens, talvez até pela questão do próprio corpo, né? Então, as mulheres são submissas aos homens e, assim, a sociedade se organiza, é uma organização social. Quando eu digo que eu quero desorganizar isso, e o feminismo vem exatamente como revolucionário, principalmente o feminismo radical, que é o feminismo da raiz, né? Radical no sentido de raiz. Que o feminismo radical vem dizer que eu tenho que desestruturar a sociedade, é claro que existe um movimento político para que isso não aconteça. Não existe homens reunidos falando vamos derrubar as mulheres, mas existe uma pressão social dizendo o feminismo não serve para nada. Essas feministas é aquelas mulheres que não depilam o braço. Feminista não serve para nada. Feminista é agressiva. Feminista quer ser igual a homem, quer virar homem. Quando eu tenho essas falas, não são homens reunidos falando sobre isso, mas é uma pressão social para que o estado das coisas se mantenha exatamente como ele ainda está. Então, existe os homens que não permitem que mulheres cresçam? Existe. Isso é uma realidade. Existe a submissão? Existe. Existe a violência doméstica? Existe. Então, existe homens batendo em mulheres. Então, quando você me pergunta, existe uma cúpula de homens falando alguma coisa? Talvez eles não estejam reunindo falando sobre isso, mas eles estão fazendo coisas. Eles estão batendo, humilhando, matando, não permitindo que cresça, não dando voz, interrompendo as falas. Esses homens existem, estão na sociedade. Então, quando a gente pensa, mas eles
como você disse, estão reunidos, mas eles estão aí. Eles estão fazendo coisas contra as mulheres. Isso é real, é fato e é números. Acho que, não sei se eu consegui responder. Não, total. Eu queria até contribuir nessa discussão, porque recentemente uma amiga que tem um perfil no Instagram, enfim, tá falando muito sobre feminismo, sobre relacionamento abusivo, qual você não conhece, que é a Raíssa, que trabalhou com a gente. Ela postou uma caixinha lá de perguntas e falou: o que você já passou só pelo fato de você ser mulher? E eu acho que eu estou vendo alguns dos meninos da agência aqui, e é muito bom que eles estejam mesmo, porque às vezes não dá para imaginar as dores que a gente passa por ser mulher, que são muito simples. Então, assim, eu tenho medo. Uma das respostas que eu dei, entre inúmeras, que eu escrevi ali na caixinha para ela ter conteúdo para compartilhar, foi: eu não gosto de andar com meu cachorro sozinho na rua. Porque quando eu estou sozinha na rua, eu me sinto ameaçada além de um medo de assalto que qualquer um aqui teria, eu tenho medo do fato de eu ser mulher, e daí eu estar fragilizada, e não só fisicamente, como moralmente. Porque você passa na frente de um carro com homens, eles se dão ao direito de fazer insultos ou chavecos sexistas e totalmente desnecessários, sem o menor pudor ou respeito à pessoa, e acho que esse é o ponto, ao ser humano que você é. Mas eles fazem porque você é uma mulher, então tudo bem, porque para homem ele não faz. E eu tenho um caso de uma reunião que eu estava com um prospect, não era nem cliente, nem nada, e a reunião foi um show de horror, assim, de frases machistas e racistas, inclusive, ao longo da reunião, mas em um determinado momento, a frase do cara foi a seguinte: sabe por que mulher se veste bem, se arruma? Para que a outra mulher tenha inveja. Daí, na sequência, ele falou: sabe o que mulher gosta mesmo de fazer? Eu estava defendendo a estratégia de mídia, ele falou: mulher gosta mesmo de pegar o cartão do marido e fazer compras no shopping. E daí, naquele momento, eu comecei isso faz já uns 6 ou 7 anos, mas eu comecei a me sentir muito ofendida, e eu falei: você prefere que eu saia para você continuar fazendo esse tipo de comentário? E eu não falaria isso hoje eu tentaria bater mais de frente, tipo, não vou sair, você vai me respeitar aqui, mas eu falei: você quer que eu saia para você continuar fazendo esse monte de comentário? E a frase dele foi, e daí é péssimo, Matheus, eu acho que é exatamente o que você falou, eu não consigo imaginar tendo isso, mas existe, porque eu presenciei, e ele falou: não, você quis fazer marketing, então você senta aí, fique quieto e escute o que eu tenho para te dizer. E é isso, eu estava 7 anos atrás, muito mais nova, muito menos desconstruída, muito menos preparada para me defender daquela situação. Mas ele falou exatamente isso, na lata, assim, sem o menor pudor, sem ter me conhecido há 15 minutos. De que se eu tinha ousado ter feito uma faculdade que me colocava numa mesa com outro homem, então eu tinha que ficar quieta e escutá-lo. Por mais absurdo que isso possa parecer, assim, é inaceitável. Inaceitável, exatamente. E aí, a necessidade também da sororidade, né? Porque se você tem apoios de mulheres, é muito mais fácil você se desconstruir com o apoio de outras mulheres e sabendo, por exemplo, que você vai sair daquela sala, você vai enfrentar, ainda que ela não esteja do seu lado, mas você vai sair daquela sala, vai enfrentar aquele homem e, por exemplo, perder o cliente, você saber que tem outras mulheres te apoiando nisso, do que você estar absolutamente sozinha. Essa sensação de que estamos sozinhas nos tira as nossas potências, nos tira as nossas forças, né? E o patriarcado faz com que nos sintamos sozinhas o tempo todo. A inimizade feminina faz com que nós não saibamos se eu posso contar com uma amiga ou não. Quando eu penso em sororidade, eu posso apoiar, eu tenho um apoio, eu tenho uma amiga. E a prática da sororidade é, primeiro, como eu já falei no começo, ouvir a voz das mulheres e estabelecer diálogos. Quanto que estamos ouvindo, quanto nós mulheres estamos ouvindo as vozes das mulheres. Precisamos ouvir as mulheres que estão no poder. Hoje em dia é mais difícil, mas temos que ouvir também as vozes das mulheres
que estão no poder, inclusive aquelas que não comungam das nossas ideias, né? Juntar as nossas vozes, né? Contratar e votar em mulheres. Então, se nós formos pensando na sororidade, se nós pegarmos, por exemplo, eu contrato médicas, contadoras, porque quando eu falo em contratar mulheres na sororidade, cabeleireiro e manicure não conta. Conta contadora, conta médicas, conta outras profissionais de prestação de serviços. Eu compro em lojas que são comandadas por mulheres, por exemplo, né? Eu vejo aquela loja de esquina daquela mulher que empreendeu ali, eu vou naquela loja porque ela é mulher. Isso é uma questão de sororidade. Escolher uma mulher para ajudá-la, para prestigiá-la. Isso é uma questão de sororidade. Atitudes de rechaço à violência e o reconhecimento das mulheres naquilo que elas fazem. Reconhecer as mulheres, então, como eu já tinha dito, para além da beleza, reconhecer nas suas potencialidades. Dar visibilização a tudo que é favorável ao bem-estar das mulheres. Nós temos que fazer propaganda mesmo do que é bom para as mulheres, nós temos que estar falando sobre isso, estar abertas a esses diálogos. Então, a sororidade tem por fim dar melhores condições de vida às mulheres, mulheres dando melhores condições de vida a outras mulheres. Eu penso, e volto a dizer, eu já comentei isso, mas eu volto a dizer, pensar sempre na transversalidade, pensar nos outros grupos e suas especificidades. Eu, como uma mulher branca, não posso falar no lugar de uma mulher negra, mas eu posso estar ao lado da luta dela e tentar compreender o que é o racismo estrutural, por exemplo, e compreender que ela tem dois preconceitos sobre si. Ela é mulher e ela é negra. Eu tenho privilégios em relação a ela. Eu tenho que compreender a fala dela e tenho que divulgar as falas dela e tentar desconstruir também a questão racial. Quando eu penso nas mulheres lésbicas, é a mesma coisa. Eu tenho que pensar nessas mulheres em suas especificidades. Então, quando eu penso feminismo, penso feminismo juntado à sororidade, nisso que eu tenho que também pensar nas outras mulheres. Então, já finalizando, a sororidade é uma das grandes potências do feminismo que nos faz estarmos juntas para uma luta muito mais efetiva do que se estivermos sozinhas, sempre lembrando que o olhar da sororidade, a sororidade é um comportamento ético, é uma vivência dia a dia, ou seja, todos os dias eu tenho que pensar nas outras mulheres de uma forma diferente, tentando identificar a minha misoginia, tentando identificar o meu machismo, e se eu estou olhando para aquela mulher com o viés de machismo ou com o viés do feminismo, o que é um trabalho bastante difícil. Podem ter certeza, não é um trabalho fácil, é uma mudança de vida bastante significativa. Eu já estou indo para a finalização, aí eu ia ver se não tem mais perguntas. Pode falar, Matheus. Um comentário, desculpa te interromper, mas quando você estava falando dos serviços, eu lembrei que eu li uma matéria essa semana de uma mulher que uns anos atrás abriu no Acre, acho que se não me engano é no Acre, uma mecânica feminina, porque ela passou por uma situação, ela foi enganada por um mecânico, que ela não entendia sobre isso, lógico, porque foi construída para não entender sobre carros. E ela abriu uma mecânica para mulheres, o que nesse entendimento me faz até entender que é uma atitude de sororidade, né? Ajudar as outras mulheres a não passarem pelo que ela passou. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, tipo, se a gente consome essas coisas, agora você falando, eu pensei, será que um homem contrataria o serviço dessa mulher para arrumar o carro dele? Possivelmente não, né? Não,
Não contrataria. E veja, quando eu falo de sororidade, quando a gente fala de mulheres apoiando mulheres, parece uma coisa radical. Quando eu falo de homens apoiando homens, parece uma coisa natural. Sim. Homens procuram homens fazem por homens. Por isso que as mulheres precisam fazer pelas mulheres. Os homens vão fazer pelos homens, os homens não vão fazer pelas mulheres. E aí a gente volta naquela união de homens unidos contra as mulheres. Eles não estão unidos contra as mulheres, mas eles estão fazendo contra as mulheres de qualquer forma, pela própria construção do machismo. Ele não vai numa mecânica mulher, ele vai procurar um médico homem, ele vai procurar um advogado, não vai procurar uma advogada, os homens vão procurar os homens, então nós mulheres temos que procurar as mulheres, nós temos que ter esse esforço para estar perto de mulheres. Mais alguma questão? Mais alguma questão, Maureen? Alguém tem alguma pergunta para mandar aqui no chat? Não, acho que não. O pessoal é tímido, viu, Raquel? O pessoal é tímido. Eu vejo porque eu não estou vendo nenhuma carinha, tá tudo com o vídeo fechado. A gente fica aqui para te ajudar. Eu e o Matheus somos mais corajosos. Eu fico vermelha, mas aqui eu fico. Bom, então eu vou finalizar. E aí eu vou pedir licença de novo para os homens, como a gente está falando de sororidade, eu vou finalizar, eu não sei se todas já leram, tem uma carta da Clarice Lispector para a irmã dela, é uma carta maravilhosa, eu recomendo que todas as pessoas leiam essa carta, mas eu vou ler um pedaço dessa carta, que é como um recado meu para as mulheres que tiveram aqui, tiveram a paciência de me ouvir nesse momento, então eu vou deixar esse recado da Clarice Lispector. Minha irmãzinha, ouça meu conselho, ouça meu pedido, respeite a você mais que aos outros, respeite suas exigências, respeite mesmo o que é ruim em você, respeite sobretudo o que você imagina que é ruim em você. Não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesma. Esse é o único meio de viver. Tenha coragem de se transformar, minha querida, de fazer o que você deseja. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Acho que foi ótimo. Eu acho que é uma discussão super importante. Renderia mais muitas conversas, tenho certeza. Fico muito feliz de ter aceitado o convite, aí em nome da Portal mesmo, acho que fica agradecimento para todo mundo que participou. Eu acho que a gente tem a grande vantagem de estar numa empresa que está abrindo espaço para esse diálogo, né, que está cedendo espaço e fazendo um esforço aí. Então, a gente teve um talk interno sobre diversidade e o movimento LGBTQIA+. Agora a gente está falando de feminismo, sororidade, a gente vai falar de racismo, enfim, tudo que a gente puder, porque eu acho que esse é o nosso papel de privilegiado, poder discutir sobre isso, aprender mais e irmos nos desconstruindo e a partir desses aprendizados a gente conseguir desconstruindo outras pessoas e lutar aí para um lugar mais igualitário, com mais equidade e que a gente possa viver mais tranquilamente sem esses números alarmantes aí sobre feminismo ou qualquer outra luta de causas das minorias que a gente vê, né? Isso. Obrigada. Mas eu agradeço. Viu? Eu que agradeço mesmo. Obrigado, não tinha Raquel. pergunta, mas está cheio de mensagem aqui. Está cheio de mensagem, que graça. Estou adorando essas mensagens. Obrigada. Muito legal. Muito bom. Bruna tem uma mãezona aí, super em casa. Obrigado, Raquel. Imagina, eu que agradeço novamente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Até.